negociar com a Câmara é sempre um prazer, é sempre difícil. Mário, eu não sei quantos filhos você tem, mas imagina que você tem, como eu, 5 filhos, chega na hora da janta, todo mundo senta em volta da mesa, briga para pegar um bife a mais, a briga para pegar um pouco de feijão a mais, a briga para comer uma costela a mais que está dentro da feijoada, e você sabe que você tem que, sabe, contemporizar, você não pode bater em nenhum, você não pode negar em nenhum, então nós temos que conversar. E eu, sinceramente, acho que o Congresso até agora fez o que tinha que fazer. Votou tudo que a gente queria que fosse votado. Nós aprovamos, Mário, é importante, isso é histórico, Mário. Aprovamos pela primeira vez num regime democrático uma reforma tributária. Isso não é uma coisa simples, Mário. Uma reforma tributária votada num Congresso majoritariamente, sabe, de deputados que foram eleitos contra o governo, e as pessoas, depois que tomaram posse, votaram de acordo com aquilo que era necessário votar. Não era 100% que a gente queria, mas não era 100% daquilo que eles não queriam. Foi a negociação do possível, daquilo que interessa ao povo brasileiro, e nós estamos criando, aos poucos, a ideia de implementação de que o rico vai entrar no imposto de renda e o pobre vai entrar no orçamento. Essa lógica que vai prevalecer, agora tem que fazer muita coisa ainda, porque tem que regulamentar. Então, eu negocio com o Congresso sempre. Ontem eu tive que vetar o orçamento, vetei 5 bilhões e 600 milhões de reais, sabe? E tenho o maior prazer de juntar lideranças, conversar com a liderança, de explicar por que foi vetado. Na questão das emendas, é importante a gente lembrar, Mário, que o ex-presidente não tinha governança desse país. Eu vou repetir, ele não tinha governança desse país, Mário. Ele não tinha. Quem governava era o Congresso Nacional, quem indicava a agência era o Senado, ou seja, ele não tinha. Ele não tinha sequer capacidade de discutir o orçamento. Porque não queria ou porque não fazia parte da lógica dele. O que ele queria era que os deputados fizessem o que quisessem. E nós resolvemos estabelecer uma relação democrática com o Congresso Nacional. Se conversa todo dia, toda hora, os ministros com o presidente da Câmara, com os líderes do Congresso, com o presidente Pacheco, com os líderes do Senado, e as coisas estão indo, se não 100% do que a gente queria, mas está indo, sabe, aí um percentual razoável, 60%, 70% daquilo que a gente quer. E eu lembro, Mário, você também lembra, o que foi a Constituinte de 88. O nosso companheiro José Sarney, que era o presidente da República, eleito em 85, em 86 o PMDB fez 306 constituintes e 23 governadores de Estado. O Sarney tinha maioria absoluta no Senado, na Câmara e nos governos. E o Sarney tinha dificuldade de governar, mesmo sendo o partido dele a maioria. Você sabe disso, você se lembra, até diminuir o mandato do Sarney. Ou seja, então, eu respeito muito as diferenças. E a diferença me permite negociar. Eu não quero saber se eu gosto do deputado ou se ele gosta de mim. Eu quero saber que eu tenho interesse num projeto de lei, ele tem um voto importante, eu preciso convencê-lo a votar naquilo que é de interesse do governo. Ele pode falar, bom, eu não vou votar em tudo que o senhor quer, mas eu vou votar numa parte. Ora, se essa parte interessar, vamos votar. É assim que a gente tem construído o dia a dia na relação governo com o Congresso Nacional. Às vezes tem bate-boca que é necessário, às vezes a imprensa insinua coisas que não aconteceram, às vezes a imprensa fomenta guerra que não existe. Ou seja, mas eu acho que eu não tenho o que reclamar. Sinceramente, eu posso te dizer, eu não tenho o que reclamar da relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional. A gente tem conversado sobre tudo e sobre todos os assuntos, e o Congresso Nacional tem tido a compreensão necessária das coisas que a gente tem que fazer. Ah, mas derrubaram o marco temporal, o senhor vetou e eles derrubaram o veto. Obviamente que eles derrubaram o veto, é só ver qual é a maioria no Congresso Nacional, sabe, e sabia que ia derrubar, mas eu vetei por uma questão eminentemente, sabe, política. Era preciso que a sociedade e a humanidade soubesse que eu vetei o marco temporal que eles aprovaram e derrubaram o veto. Agora nós vamos ficar com a decisão da Suprema Corte, que dá boas e muitas garantias também aos indígenas brasileiros.